Imagine estar em uma loja, fazendo suas compras quando, de repente, tudo muda. Marisa, uma mulher de pele negra, é injustamente acusada de furtar. As pessoas ao redor começam a sussurrar. Olhares desconfiados se voltam para ela, e o medo toma conta do ambiente. Mas o que ninguém sabia era que Marisa guardava um segredo poderoso, algo que deixaria todos de boca aberta. Ei, você! Pare onde está! A voz cortante do segurança ecoou pela joalheria, quebrando o silêncio luxuoso do ambiente. Todos os olhares se voltaram para Marisa, a única mulher negra em meio a vitrines reluzentes e clientes de pele clara. Ela congelou, o coração disparado no peito, enquanto suas mãos ainda seguravam um delicado colar de ouro que examinava. O clima da loja mudou imediatamente. O burburinho de vozes cessou, sendo substituído por um silêncio sufocante e olhares carregados de suspeita. Era como se, de repente, cada uma daquelas pessoas já tivesse decidido. Ela era culpada. Não importava o que dissesse. O segurança, um homem de rosto severo e uniforme impecável, se aproximava com passos firmes, os olhos fixos em Marisa, como se ela fosse uma ameaça. Você vai me acompanhar agora. Ele disse, o tom imperioso, sem dar espaço para explicações. Marisa mal conseguiu processar o que estava acontecendo. Havia algo de cruel em seus olhos. Algo que ia além de uma simples acusação. A cor da sua pele parecia ser prova suficiente para aquele homem. Mas eu não fiz nada, murmurou a voz embargada pelo pânico. Sua mente tentava acompanhar a rapidez dos acontecimentos, mas seus pés estavam presos ao chão, como se o mundo ao seu redor tivesse parado. A joia, ainda em suas mãos, um simples objeto de luxo, agora parecia pesar toneladas. Não mente para mim. O segurança cuspiu as palavras com desprezo. Eu te vi. Esse tipo de gente não engana ninguém. A frase era uma lâmina invisível, cortante e venenosa. As palavras ressoaram pela loja como uma sentença, e Marisa sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ao redor, os sussurros se intensificavam. Uma senhora de cabelos grisalhos olhou de soslaio para a amiga e murmurou. Não disse? Eles sempre acham que podem entrar em qualquer lugar e fazer o que bem entendem. Marisa sentiu o sangue subir ao rosto, não apenas de indignação, mas de medo. Cada segundo ali era uma humilhação crescente. Ela olhou ao redor, buscando qualquer olhar de compaixão, qualquer sinal de apoio. Tudo o que encontrou foram rostos indiferentes, ou pior, divertidos. Para eles, aquilo era um espetáculo. Por favor, isso é um engano. Eu só estava olhando. Tentou argumentar, mas sua voz era abafada pelos olhares cortantes e pelo sorriso cruel do segurança. Olhando? Não me faça rir. Vamos ver o que você esconde nessa bolsa. Ele exigiu, já estendendo a mão, determinado a desmascará-la. Não havia espaço para dúvida. Para ele, Marisa já era culpada. Uma ladra que ousara pisar em um ambiente que, aos olhos dele, não era o seu lugar. As vitrines de pedras preciosas reluziam ao redor, mas naquele momento, o brilho parecia gélido e distante. O chão de mármore da joalheria refletia o rosto de Marisa, deformado pela angústia e pelo medo. Ela entregou a bolsa, as mãos trêmulas, e observou o segurança remexer entre seus pertences com a confiança de quem já havia decidido o desfecho daquela história. Chaves, carteira, celular, e cadê o que você roubou? Ele perguntou, como se a acusação fosse uma piada pronta. Cada objeto que ele retirava da bolsa parecia ser uma decepção, mas seu olhar nunca deixava de carregá-la com o mesmo peso, culpada. Atrás deles, uma outra mulher, que havia sido a primeira a lançar o olhar acusador, entrou na conversa. Eu vi ela tentando roubar o colar, afirmou com segurança. Ela estava perto da vitrine mexendo nas joias. Eu sabia que algo estava errado. O sorriso satisfeito da mulher era como uma facada em Marisa. As palavras afiadíssimas ecoavam pela loja e atravessavam seu coração com uma certeza brutal. Nada que dissesse seria suficiente. Marisa mal podia respirar. O ambiente, antes iluminado e cheio de requinte, agora parecia uma armadilha fechada sobre ela, com cada pessoa ao redor assistindo, impassível, enquanto sua dignidade era despedaçada.
O segurança, agora com uma expressão ainda mais cínica, devolveu a bolsa para ela com um gesto brusco, como se até o ato de tocá-la fosse repulsivo. Não encontrei nada, por enquanto. Ele resmungou frustrado. Mas isso não muda nada. Esse tipo de gente sempre encontra um jeito. O mundo ao redor dela girava, e cada palavra daquele homem caía como um martelo, esmagando qualquer esperança de defesa. A tensão em seu corpo era insuportável. Os olhos da mulher que a acusara ainda a perfuravam, e agora ela avançava, decidida a fazer parte ativa do linchamento moral que se desenrolava diante de todos. Olha para ela. A mulher insistiu, se dirigindo a todos na loja, querendo um público para seu espetáculo. Acha que alguém assim pode estar aqui sem segundas intenções? Sempre a mesma coisa. Não é a primeira vez que vejo esse tipo tentar roubar. Marisa tentou encontrar palavras, mas sua garganta estava seca, a voz presa no medo. Era como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. O luxo da joalheria, as luzes brilhantes refletidas nas joias caras, tudo aquilo contrastava cruelmente com a sombra de humilhação que agora caía sobre ela. O segurança se virou para Marisa novamente, como se estivesse se divertindo com a situação. Acho que seria uma boa ideia chamar a polícia, disse ele sem pressa. Vamos deixar que eles resolvam isso. O coração de Marisa deu um salto. Polícia. A palavra ecoava em sua mente como um tiro. A imagem de ser levada algemada, exposta diante de todos, devastou o pouco de controle que ela ainda tinha. O medo tomou conta de sua mente, apagando qualquer possibilidade de reação imediata. Não façam isso, por favor. Marisa tentou argumentar, mas sua voz parecia insignificante diante da certeza cruel do segurança e da plateia que se formava. Ela não sabia mais o que fazer, para onde olhar. Sentia-se completamente só. O olhar de triunfo no rosto da mulher que a acusava era quase insuportável. A satisfação de ver Marisa naquela situação parecia alimentar sua crueldade. Era como se toda a situação tivesse se tornado pessoal, como se ela quisesse não apenas provar que estava certa, mas humilhar Marisa até o último resquício de dignidade. Eu não roubei nada. Marisa exclamou, tentando resistir ao colapso iminente. A indignação finalmente começou a substituir o medo. Vocês estão me acusando sem prova nenhuma. Mas seus protestos pareciam desaparecer no ar, engolidos pela atmosfera opressiva e pelo preconceito que já havia sido instaurado. O segurança não recuou, não hesitou. A polícia vai decidir isso, não você. Nesse momento, algo dentro de Marisa começou a mudar. O pânico que antes a imobilizava começou a se transformar em outra coisa. Uma raiva contida, acumulada por uma vida inteira de desconfianças e olhares acusatórios, agora prestes a explodir. Ela respirou fundo, tentando segurar as lágrimas que queimavam em seus olhos, sabendo que cada segundo de fraqueza seria mais um ponto contra ela. Então a porta da loja se abriu abruptamente, e por um breve instante, o ar pareceu parar. Um homem alto, de porte imponente, entrou, seus passos firmes ecoando no mármore. Sua presença imediatamente dominou o espaço, chamando a atenção de todos. Seu nome era Victor, e ele não era apenas o marido de Marisa. Era uma figura respeitada, quase temida. Um advogado brilhante, conhecido por sua postura intransigente contra qualquer forma de injustiça, especialmente aquelas motivadas por preconceito. Seus olhos encontraram os de Marisa, e em um segundo ele entendeu tudo. Ele viu a humilhação estampada no rosto de sua esposa, a tensão no ar, o público que se deliciava com o espetáculo grotesco. Sem hesitar, ele se dirigiu ao segurança, cuja confiança agora começava a vacilar. O que está acontecendo aqui? Perguntou Victor, a voz firme, mas carregada de uma calma perigosa. O segurança, pego de surpresa, tentou manter a postura. Estamos resolvendo um pequeno problema. Parece que essa mulher foi pega fur. Cuidado com as palavras que vai usar. Interrompeu Victor, a voz baixa, porém ameaçadora. Ele deu um passo à frente, ficando a centímetros do segurança, que agora parecia menos confiante. Minha esposa foi pega fazendo o quê? O silêncio na loja era absoluto. Os olhares que antes julgavam Marisa agora se voltavam para Victor, a tensão crescendo no ar.
Ele era uma força impossível de ignorar. A mulher que antes a acusava estava de pé ao lado, mas agora se mantinha em silêncio, o sorriso de triunfo rapidamente desaparecendo de seu rosto. Sua esposa foi vista agindo de forma suspeita. Nós estávamos prestes a chamar a polícia para resolver isso. Ótimo, chame a polícia. Vamos ver como isso termina para vocês. Victor respondeu cruzando os braços. Mas antes que eles cheguem, deixe-me dizer uma coisa. Acusem minha esposa sem provas. E vocês não vão apenas perder um cliente, vocês vão perder essa loja. O segurança hesitou. O tom de Victor não era de ameaça vazia. Ele falava com a certeza de quem já havia enfrentado injustiças muito maiores e saído vitorioso. Marisa, que até então lutava para segurar as lágrimas, sentiu uma onda de alívio ao ver Victor ao seu lado. Mas a humilhação do momento ainda pesava em seu peito. A situação estava longe de ser resolvida. Mas com Victor ali, as coisas começavam a mudar de rumo. O silêncio na joalheria era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Todos os olhos agora estavam fixos em Victor. O segurança, que antes exibia um ar de superioridade, hesitou. O poder daquela situação escapava-lhe das mãos, e ele sabia disso. O homem à sua frente não era apenas o marido da mulher que ele acusava. Ele era uma ameaça real, e a certeza com que Victor falava o fez titubear. Bom, pensando melhor, podemos resolver nós mesmos. Não vejo necessidade de envolver a polícia, disse o segurança, tentando manter o controle da situação, mas sua voz já não carregava a mesma autoridade. Victor deu um sorriso frio, um gesto sem qualquer vestígio de humor. Mas eu faço questão de envolver a polícia. Vamos chamar sim. Vamos resolver isso da maneira certa. Afinal, é uma acusação muito grave, não é? Ele lançou um olhar penetrante ao segurança, que engoliu seco, percebendo que talvez tivesse dado um passo maior do que podia sustentar. Marisa, ao lado de Victor, sentia o pavor começar a se dissipar, substituído por uma raiva silenciosa. Seus olhos encontraram os da mulher que a havia acusado, agora visivelmente desconfortável com a direção que a situação tomava. O triunfo que antes brilhava em seu rosto estava rapidamente sendo substituído pelo medo de que algo muito maior pudesse sair de controle. A mulher deu um passo à frente, ainda tentando manter sua posição. Eu vi ela colocando algo na bolsa. Não adianta tentar intimidar. Ela disse, a voz vacilante. Victor voltou seu olhar para ela, frio como gelo. Ele avançou lentamente, sua presença esmagadora, enquanto falava. Você a viu roubando, é isso? Perguntou, medindo cada palavra. Tem certeza disso? A mulher hesitou, as palavras se enroscando em sua garganta. O público ao redor, que antes parecia apoiá-la, agora olhava com curiosidade para o desenrolar dos acontecimentos. Victor deu mais um passo em sua direção, seus olhos cravados nos dela. Porque se você está acusando alguém falsamente, isso também é um crime. Sua voz era um sussurro afiado, cada sílaba carregada de ameaça. Está disposta a arcar com as consequências? A tensão no ar era quase palpável. O segurança, percebendo que a situação estava se complicando, tentou intervir, mas Victor o cortou com um gesto de mão firme. Não. Agora é entre nós. A mulher olhou ao redor buscando apoio nos rostos que antes a apoiavam, mas o público, que até então parecia cúmplice, agora olhava com incerteza. Ninguém queria ser o próximo a enfrentar a fúria contida de Victor. Eu acho que vi. Ela murmurou, recuando um passo, sua voz perdendo força. Bom, não estava muito claro. Pode ser também que eu tenha me enganado. Enganado? Victor deu um passo final, ficando bem à sua frente. Ou você se enganou ou você mentiu. Qual é? O silêncio caiu pesado e a mulher abaixou a cabeça, os ombros caídos sob o peso da vergonha. O público, que antes aplaudia sua indignação, agora observava em silêncio, absorvendo a reviravolta. Nesse exato momento, as portas da joalheria se abriram novamente, desta vez revelando 2 policiais fardados. As expressões deles eram sérias, profissionais, e ao verem a tensão no ambiente, entenderam que a situação exigia cuidado. O segurança, que antes estava completamente seguro de si,
agora parecia ligeiramente desconcertado ao se deparar com a chegada da autoridade. Victor olhou para os policiais e deu um passo à frente, assumindo o controle da situação com sua habitual calma. Que bom que chegaram, disse ele, sua voz firme e controlada. Minha esposa foi injustamente acusada de roubo por este segurança e por esta mulher aqui. Eu exijo que tudo seja resolvido corretamente. Quero que verifiquem as câmeras de segurança. Os policiais trocaram olhares rápidos. Eles já estavam acostumados a lidar com situações tensas, mas o tom de Victor deixava claro que não era um caso comum de desentendimento. Um dos policiais, o mais alto, fez um gesto para o segurança. Nos leve até a sala de segurança. Queremos verificar as gravações. Se houve um roubo, as câmeras vão nos mostrar, disse o policial sem deixar espaço para discussões. O segurança, que antes parecia tão confiante em sua acusação, hesitou por um momento, mas logo cedeu. Ele assentiu e os conduziu até a sala de segurança, onde uma série de monitores exibia as imagens capturadas pelas câmeras espalhadas pela joalheria. Marisa, ainda abalada, ficou ao lado de Victor enquanto os policiais começavam a revisar as imagens. A mulher que a acusara estava ali também, tentando se manter à margem, como se sua presença estivesse se apagando diante da inevitável investigação. A tensão na sala era palpável, e o silêncio enquanto as imagens eram analisadas parecia durar uma eternidade. Marisa sentia o coração batendo descompassado, embora soubesse que não havia cometido nenhum crime. A humilhação que havia sofrido ainda estava fresca em sua mente, e ela sabia que, independentemente do resultado, o dano à sua dignidade já havia sido feito. Enquanto os policiais verificavam as câmeras de segurança, a tensão no ambiente parecia aumentar ainda mais. Marisa, ainda ao lado de Victor, sentia o cansaço emocional da situação pesar sobre ela, mas algo chamou sua atenção. De canto de olho, viu a mulher que a acusara começar a se afastar lentamente, tentando sair da loja disfarçadamente, como se a sua presença ali não tivesse mais relevância. Marisa, no entanto, não deixou isso acontecer. Onde você pensa que vai? A voz de Marisa saiu firme e clara, cortando o silêncio da joalheria. A mulher parou no mesmo instante, virando-se com uma expressão de surpresa e nervosismo. Eu já disse tudo o que precisava dizer. Não tenho mais nada a ver com isso. Marisa deu alguns passos em sua direção, sentindo a indignação crescer dentro de si. Ela não permitiria que aquela mulher que a humilhara publicamente escapasse sem enfrentar as consequências. Ninguém vai sair daqui até que tudo seja esclarecido, disse Marisa sem desviar os olhos da mulher. Você teve a coragem de me acusar diante de todos. Agora vai ficar aqui e enfrentar a verdade. A mulher hesitou, seus olhos movendo-se de um lado para o outro, buscando apoio nos rostos ao redor. Mas ninguém parecia disposto a ajudá-la agora. Percebendo que estava encurralada, sua postura mudou. Um sorriso forçado e venenoso apareceu em seu rosto. Eu vi o que vi. Ela disse, tentando manter uma postura de superioridade, embora sua voz traísse a insegurança. Gente como vocês sempre fazem isso. Acham que podem se misturar aqui, fingir que pertencem a lugares assim, mas no fundo são todos iguais. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Marisa sentiu o sangue subir ao rosto, não de vergonha, mas de uma raiva justa. Uma raiva que vinha de anos de preconceito silencioso, de olhares e julgamentos disfarçados que ela já havia enfrentado. Gente como eu? Marisa repetiu, cada palavra carregada de uma força contida. Você realmente acha que me conhece, não é? Que sabe da minha vida só pela cor da minha pele? A mulher abriu a boca para responder, mas Marisa não lhe deu a chance. Ela avançou mais um passo, sua voz firme e poderosa. Eu nasci em uma família pobre. Começou Marisa, sem quebrar o olhar penetrante que mantinha sobre a mulher. Eu cresci em uma casa onde, muitas vezes, não havia comida suficiente para todos. Eu já passei fome. Já precisei dividir um único pedaço de pão com meus irmãos. Mas eu trabalhei duro. Eu estudei, lutei por cada oportunidade que tive. E você sabe o que é isso? É esforço, não privilégio. E hoje, graças a tudo o que conquistei, eu poderia comprar esta joalheria inteira se eu quisesse.
Roubar? Eu não preciso disso, nunca precisei. A mulher engoliu seco, seu sorriso desaparecendo rapidamente enquanto Marisa falava. Os olhos ao redor, antes curiosos ou desconfiados, agora estavam completamente fixos em Marisa, absorvendo cada palavra. Mas sabe o que é mais triste? Marisa continuou, sua voz agora carregada de uma emoção profunda. Que você e muitos aqui, ao invés de enxergarem uma mulher forte, trabalhadora, que venceu na vida, só conseguem ver a cor da minha pele. É assim que você me julgou. Como se eu fosse uma ameaça, simplesmente pela minha cor. E isso é o que realmente dói. Não as suas acusações falsas, mas o fato de que, em pleno século XXI, pessoas como você ainda se acham no direito de julgar alguém sem conhecê-las. A mulher, agora visivelmente desconfortável, tentou se defender. Eu só pensei que... Começou ela, mas Marisa a interrompeu. Não, você não pensou. Marisa disse, sua voz cheia de dignidade. Você agiu por puro preconceito sem sequer me conhecer. E é por isso que eu não vou deixar você sair daqui sem enfrentar as consequências. Porque, se tem algo que aprendi em toda a minha vida, é que a verdade sempre vem à tona. E hoje, todos aqui vão ver a verdade. A mulher recuou um passo, seu rosto agora pálido. Marisa ficou em silêncio por um momento, deixando suas palavras reverberarem no ar. Havia uma força inegável em sua postura, algo que fez até mesmo os que estavam assistindo a cena repensarem suas próprias atitudes. Victor, ao lado dela, apenas observava, sentindo um profundo orgulho de sua esposa, que enfrentava a situação com uma coragem inabalável. Enquanto isso, os policiais assistiam atentamente às imagens que mostravam Marisa andando pela loja, olhando os itens nas vitrines, mexendo em algumas joias, exatamente como qualquer outro cliente faria. Não havia nada de suspeito, mas então algo incomum apareceu. Aqui, esperem um momento, disse o policial, inclinando-se para ver melhor o vídeo. A gravação mostrava a mulher que havia acusado Marisa, agindo de forma estranhamente nervosa, seus olhos se movendo rapidamente enquanto verificava se estava sendo observada. Ela então pegou uma pequena joia de uma das vitrines e, com um movimento rápido, colocou-a dentro da própria bolsa. Os policiais se entreolharam. A verdade estava ali, clara e inegável. A mulher havia incriminado Marisa para desviar a atenção de todos, enquanto, por trás da cortina de acusações, ela aproveitava para furtar a loja sem ser notada. O policial que revisava as imagens se levantou e olhou diretamente para a mulher. Senhorita, disse o policial, aproximando-se dela com um tom sério, porém contido. Precisamos que abra sua bolsa agora. A mulher, visivelmente desesperada, tentou recuar. Minha bolsa? Por quê? Isso é um absurdo, vocês não podem simplesmente... Começou ela com a voz trêmula, mas o policial a interrompeu calmamente. As câmeras mostraram a senhora colocando uma joia em sua bolsa. Agora queremos verificar se ela está aí. Por favor, abra a bolsa. O momento de tensão era quase sufocante. Todos na loja observavam com atenção redobrada. Aqueles que antes haviam apoiado a acusação contra Marisa, agora estavam em silêncio, aguardando o desfecho. A mulher hesitou, segurando sua bolsa contra o corpo como se isso pudesse impedir o inevitável. Os policiais trocaram olhares, já certos do que iriam encontrar. O policial mais próximo deu um passo à frente, com paciência, mas firmeza. Senhorita, abra a bolsa, por favor. Sem outra opção, a mulher, com mãos trêmulas, finalmente cedeu e abriu o zíper da bolsa. O silêncio na loja era completo. Cada movimento parecia se desenrolar em câmera lenta. O policial meticuloso começou a vasculhar os pertences da mulher, e em poucos segundos, seus dedos tocaram em algo frio e metálico. Ele retirou um anel brilhante, de ouro com uma pedra preciosa incrustada, segurando-o à altura de todos. A joia reluziu sob as luzes da loja, mas o brilho do anel não era mais o centro das atenções. O verdadeiro impacto foi a revelação que seguiu. Aqui está, disse o policial, erguendo o anel para que todos pudessem ver. A mulher, agora completamente desmascarada, começou a tremer. Suas palavras, antes carregadas de arrogância, agora se dissolviam em murmúrios desconexos.
Isso não é meu. Eu posso explicar. Alguém deve ter colocado isso aqui. Ela tentou desesperada, mas sua mentira já não tinha mais força. Marisa, de pé ao lado de Victor, observava a cena com uma mistura de incredulidade e alívio. A mesma mulher que a havia acusado, que a humilhara em frente a todos, agora estava sendo exposta como a verdadeira criminosa. Os policiais, já sem paciência, começaram a colocar as algemas nos pulsos da mulher, que se debatia inutilmente. Você está sendo presa por furto e discriminação racial. Qualquer coisa que disser poderá ser usada contra você. O policial recitou os direitos com firmeza, enquanto ela continuava a protestar inutilmente, sua voz cheia de indignação. Isso é um erro. Vocês não podem fazer isso. Foi aquela mulher negra que colocou isso na minha bolsa. A mulher gritava, mas seus argumentos vazios já não encontravam ouvidos atentos. Marisa observava tudo com uma postura firme. A justiça estava sendo feita, mas acima de tudo, a verdade havia emergido, provando mais uma vez que as mentiras não poderiam permanecer encobertas para sempre. Quando o policial olhou para Marisa, agora livre de qualquer suspeita, ele assentiu com um leve gesto de cabeça, reconhecendo o erro e demonstrando respeito pela mulher que havia sido injustamente acusada. Victor, ao lado de Marisa, deu um passo à frente e olhou diretamente para o segurança, que observava a cena em silêncio, completamente envergonhado. Então, agora está claro, disse Victor, sua voz carregada de firmeza e indignação. Vocês julgaram minha esposa sem provas, baseados em preconceito e suposições. E agora, a verdadeira culpada foi encontrada. Isso não vai terminar aqui. Vamos exigir uma retratação pública por essa injustiça. O segurança, sem ter como se defender, apenas assentiu, seus olhos abaixados, incapazes de sustentar o olhar de Victor ou Marisa. Senhora, eu sinto muito. O pedido de desculpas do segurança parecia pequeno diante de tudo o que havia acontecido, mas era o mínimo que ele poderia oferecer naquele momento. Marisa respirou fundo, tentando aliviar o peso que ainda sentia no peito. Ela sabia que aquela batalha estava longe de ser esquecida. As feridas emocionais do preconceito ainda estavam ali, mas o fato de que a verdade havia prevalecido trazia uma sensação de justiça. Ela olhou para Victor e então voltou sua atenção para o segurança. Um simples "sinto muito" não basta, disse Marisa, sua voz firme, mas controlada. Eu espero que você e todos aqui aprendam com o que aconteceu hoje. Não se julga uma pessoa pela cor da pele, pela aparência ou pelas suposições que você carrega. O público, que ainda observava, parecia refletir sobre suas palavras. Victor, ao lado dela, assentiu, orgulhoso da força que Marisa mostrava naquele momento. Vamos sair daqui, disse Victor suavemente, tomando a mão de Marisa. Ao saírem da joalheria, a luz do sol parecia mais brilhante do que antes, mas agora trazia consigo uma sensação de renovação e de vitória. Marisa havia enfrentado algo que muitas pessoas vivenciam em silêncio, mas ela não só resistiu, como saiu de cabeça erguida, pronta para continuar lutando contra as injustiças que encontrasse pelo caminho. Vamos lutar contra isso, Marisa, disse Victor, apertando sua mão com firmeza. Não vamos deixar isso passar. Marisa olhou para ele e, pela primeira vez desde o início daquele pesadelo, sentiu que a justiça de fato começava a ser feita. O incidente na joalheria logo tomou proporções maiores do que qualquer um poderia imaginar. No dia seguinte, manchetes de jornais locais e matérias online estampavam o ocorrido, destacando o caso de racismo e preconceito sofrido por Marisa. Blogs, redes sociais e até veículos de imprensa nacional começaram a comentar sobre o caso. A história de uma mulher negra injustamente acusada de roubo, que manteve sua dignidade e enfrentou o preconceito de cabeça erguida, tocou profundamente o coração de muitas pessoas. A repercussão foi imensa, e a joalheria se viu em uma tempestade de críticas e pedidos por justiça. Pressionados pela opinião pública e reconhecendo o erro monumental, os donos da loja decidiram agir rapidamente. Em uma coletiva de imprensa, a joalheria fez um pronunciamento oficial,
destacando que o preconceito e a discriminação eram inaceitáveis em qualquer circunstância. O dono da joalheria, um homem de postura séria, falou diretamente à imprensa. Pedimos desculpas publicamente à senhora Marisa pelo tratamento injusto que ela recebeu em nossa loja. Nós, como empresa, não toleramos nenhum tipo de preconceito e lamentamos profundamente que tal situação tenha ocorrido dentro de nosso estabelecimento. Reconhecemos a gravidade do erro e estamos tomando medidas imediatas para garantir que algo assim jamais aconteça novamente. Além das palavras, a joalheria tomou medidas concretas. Em um gesto simbólico, procuraram Marisa pessoalmente para entregar um pedido de desculpas formal, junto com um presente. Em uma caixa elegante, repousava uma das joias mais valiosas que a loja possuía. Um anel de ouro branco com um grande diamante no centro, rodeado por safiras. Junto ao presente, havia um bilhete simples, porém profundo, que trazia uma mensagem de arrependimento sincero. O bilhete dizia: que este anel represente não apenas o brilho de sua força e dignidade, mas o nosso compromisso com a justiça. Que seu valor jamais seja medido pela cor da sua pele, mas pela sua integridade e coragem. Pedimos desculpas por termos falhado com você, Marisa. Esperamos que este gesto seja um símbolo de nossa mudança. Ao abrir a caixa, Marisa sentiu o impacto do gesto. Não era apenas o valor material da joia, mas a mensagem por trás daquele presente. Embora o que ela havia sofrido não pudesse ser apagado, aquele momento marcava um passo importante na reparação de um erro grave. A emoção tomou conta de seu peito, mas ela manteve-se firme, como sempre. Dias depois, a joalheria foi além. Em uma decisão inédita, eles anunciaram que, em homenagem a Marisa e ao que ela representava, mudariam o nome do estabelecimento. Era uma maneira de provar que a empresa, de fato, repudiava qualquer forma de preconceito e que estavam dispostos a agir para mudar a cultura que havia permitido aquele incidente. A joalheria passaria a se chamar Mari e Brilho, uma combinação do nome de Marisa com a palavra brilho, simbolizando tanto o brilho das joias quanto o brilho da força interior de Marisa. O novo nome seria um lembrete constante de que ninguém deveria ser julgado por sua aparência e que a verdadeira beleza está na integridade e na dignidade de cada pessoa. O dia da reinauguração foi um evento grandioso, com a imprensa e muitos clientes comparecendo para ver a transformação. Uma placa foi colocada na entrada da loja e nela se lia: Mari e Brilho, em homenagem à força, à coragem e à luta contra o preconceito, que este espaço seja um símbolo de justiça e igualdade para todos. Marisa foi convidada de honra da cerimônia, onde recebeu os agradecimentos pessoais da equipe da loja e dos donos. Eles falaram publicamente sobre a importância de reconhecer o erro e de aprender com ele. O público presente aplaudiu Marisa por sua postura inabalável, e muitos a procuraram para expressar apoio e admiração por sua coragem. Enquanto isso, o segurança que havia iniciado toda a humilhação pública foi intimado pelas autoridades para responder por discriminação e conduta inadequada. Além disso, ele foi imediatamente demitido da joalheria. A empresa declarou que ele não agira de acordo com os valores da organização e que não havia mais lugar para ele no time. O processo legal contra ele seguia, e as consequências de seus atos ainda seriam definidas pela justiça. Marisa, no entanto, sabia que sua luta não terminava ali. Apesar da justiça simbólica e das medidas tomadas pela joalheria, ela continuaria sua jornada, enfrentando preconceitos velados e desafiando as barreiras que a sociedade ainda impunha. Mas naquele momento, sentiu-se vitoriosa. Não por ter recebido joias ou um pedido de desculpas, mas por ter sido reconhecida como a mulher forte e íntegra que era. Enquanto ela observava a nova fachada da joalheria, agora com o nome Mari e Brilho, Marisa sorriu para Victor, que estava ao seu lado, apoiando-a em cada passo. Você fez a diferença, Marisa, disse Victor com orgulho nos olhos. Não só eu. Respondeu Marisa, olhando para o céu claro acima deles. Todos aqueles que enfrentam injustiças todos os dias, em silêncio ou não. Essa vitória é nossa, mas a luta continua. Eles seguiram em frente de mãos dadas,
sabendo que, apesar de tudo, a verdade e a justiça, um dia, sempre prevalecem. Se você é contra o racismo, compartilhe este vídeo e escreva nos comentários "Não ao racismo". Te espero no próximo vídeo. Até mais. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!